sejam Olá, bem-vindos ao Trio em Cena. Eu sou a Virgínia Eu sou a Larissa. e eu sou a Juliana. e hoje nós vamos fazer. O tema do nosso episódio é o ator Alan Rickman, que vocês sabem, né? A gente sorteou o tema no episódio passado e selecionamos três grandes filmes dele, que é Perfume, a história de um assassino, Duro de Matar e Razão e Razão e Sensibilidade, óbvio, né? sensibilidade. Tipo, no, não, impossível. E tinha ficado mais um pra ver, eu ia ver, mas eu não vi ainda. Então eu comento no próximo episódio as minhas considerações sobre Gostei. aquele outro filme que eu não lembro o nome. Truly, Madly, Deeply, né? Deeply, é. Alguma coisa assim. Isso. É, não deu tempo, Maravilhoso, que filme infelizmente. maravilhoso. Decidimos dessa semana o critério ser do pior para o melhor. Então vamos começar com Perfume, a história de um assassino, que Não foi a é com Duro de minha Matar? escolha. Não, Perfume é o pior. Duro de Matar é É ótimo. Perfume, Duro Eu de entendi Matar. você falar isso, por isso que eu Exato. estava defendendo o Duro de Matar Não, antes. não, Duro de Matar é o segundo. Ah, tá. Porque eu fiquei, quando você falou, eu ainda fiquei assim, poxa, gente, mas Duro de Matar é um bom filme. Não, e Duro de Matar com certeza é muito melhor que Perfume. É. Bom, foi minha seleção, então o filme Perfume é um filme de que ano? De 2006. 2006. O diretor é o Tom Tykwer, sei lá como é que fala. Ele é alemão, né? Ele é conhecido pelo filme Corra Lola Corra, que foi muito famoso, e mais recentemente o Cloud Atlas, que é com o Tom Hanks, a Halle Berry, tá, não sei o quê. Eu nunca assisti. O Corra Lola Corra eu assisti na Também. época e eu lembro de ter gostado. Eu Mas ia enfim. falar que. Não, eu ia falar besteira. Ignora. Eu confundi por alguns segundos Corra Lola Corra com Quinto Elemento. Eu ia falar, nossa, tem Bruce Willis também. Ah, é porque é a mesma. O Não, é cabelo, porque é a é. mesma atriz, né? E o É, cabelo dela. É é. um E erro isso porque você honesto. confundiu com o Bruce Willis. Eu confundi com um filme que tem a Miley Cyrus, mas é Lola, o filme da Miley Oh, Cyrus. meu Deus. É o filme das mensagens? Gente do céu. Gente, muitos filmes aqui de Lola, pelo amor de Deus. O personagem principal interpretado pelo Ben Whishaw, e de pessoas famosas do elenco tem, além do Alan Rickman, óbvio, o Dustin Hoffman. E eu tenho um E adendo. A menina é, Wendy, do Peter Pan, É, de, do sei lá, Peter Pan. 2002, que eu fui ver no cinema, e todo mundo ficou obcecado com aquele menino horrível. Aquele menino era Sim. feio, que dói. E todo mundo achou que iria fazer aquele Mas que fosse galã. Só que ele é muito bonzinho, né? Ele é super ativista. Ah, é, não, Tal. pera, tadinho. Ai, tadinho. mas que personagem ele interpreta? Não, Não, não no ela é a menina Perfume. que faz a Ela. Wendy, que tá em Perfume. Você assistiu Peter Pan? Ah, não assisti. Ah. Não. Ah, tá. E esse filme é baseado num livro de mesmo nome, do Patrick Suskind. A Larissa é a única entre nós que já leu o livro. E ela Sim. falou que é muito bom. Eu tenho que ler porque tá na minha lista de livros esquecidos para ler em 2025, que inclusive até eu esqueci, porque eu não li a maioria, né? E a Juliana também falou que nunca leu e precisa Sempre, ler também. sempre esteve Precisamos na ler. minha lista, assim, pra ler, mas eu, sei lá, nunca dei prioridade. É aquele livro que sempre tá ao redor, Só que é assim, um clássico e moderno, né? Esse é considerado um clássico sim, moderno. sim, exatamente. O escritor do livro, ele é historiador, então ele tem muito apreço, né, pela história. E é muito legal porque no começo, quando ele vai descrever o cheiro que as pessoas tinham, ele é super democrático em chamar todo mundo de fedido. Ele chama a Naquela rainha de... época, Nossa, gente, e é impressionante, porque nas descrições que ele faz, principalmente na primeira cena do filme, no livro, é muito mais detalhado. E conforme você vai lendo, você vai tendo tanto nojo, que teve alguns momentos que eu tive que dar uma. Sabe assim, quando você precisa dar uma parada, porque tô ficando enjoada. Cara, ele chama a rainha, ele fala que a rainha tinha cheiro de cabra velha. que que os homens tinham cheiro de. Que os homens cheiravam a suor. É uma coisa assim que, como ele vai descrevendo, você vai sentindo. É muito bizarro, mas é um ótimo livro. Eu acho que ele não teve nenhum grande sucesso
com outros Comercial. livros. Ele que era Eu meio não conheço. recluso. Eu acho que um dia eu caí na Wikipedia dele e fiquei tipo, ai, tá, legal. Ele não escreveu muito, sim. Tem alguma coisa assim dele ser Ele meio que escreveu 1, 2, recluso. 3, 4, 5, Ele 5 é livros além recluso. de perfume. Ele é recluso, sim. Eu lembrei de ler isso. Olha que aleatório, que ele raramente dá entrevistas e poucas Confesso fotografias deles já foram publicadas. Ou seja, ele confesso não que eu quer. sei pouquíssimo sobre ele. Eu acho que Não. ano passado, um dia eu caí na Wikipedia dele e fiquei lá lendo, e eu me lembrava disso, que ele não gostava de aparecer. A história, inclusive eu tenho lugar de fala porque eu sou perfumista certificada, olha que chique. E eu perdi o olfato, né, na minha narina direita por causa das cirurgias. É um assunto e eu trabalho com isso, então é um assunto recorrente na minha vida, né? Aromas e perfumes. E conta a história do personagem. Como é que é o nome dele? Jean Baptiste. Ele é um menino que nasceu na sarjeta e aí do mercado de peixe. Uhum. E ele tinha um olfato apuradíssimo, ele conseguia sentir todos os cheiros e ele vive uma vida horrível sendo explorado e não sei o que. Só que aí ele começa a sentir perfumes. Ele um dia vai pra cidade e ele começa a sentir perfumes e ele fica, tipo, obcecado com o cheiro de mulher, óbvio. E aí ele busca um jeito de aprender a extrair o cheiro da pele, né, das mulheres. E ele vai vir aprendiz do personagem que é o Giuseppe, né? E que é o Dustin Hoffman. E eu até tava comentando com a Larissa ontem, né, que eu não sou assim super tipo, ai, nossa, precisa ser o personagem é italiano, precisa um italiano interpretar. Mas nesse caso eu não entendi, porque ficou muito ridículo. Então, eu O vi essa Dustin conversa quando eu acordei hoje e eu tenho uma teoria, tá, no porquê que escolheram o Dustin Hoffman. Porque eles não podiam vender o filme do Ben Whishaw. O Alan Rickman só aparece lá pra metade do filme. Aí, se você vende o filme com o Alan Rickman, as pessoas vão ficar, cadê ele? Então você tem que ter algum nome grande desde o início. Daí, nesse caso, é o Dustin Hoffman. Essa foi a minha conclusão. E assim, o personagem do Dustin Hoffman é bem pequeno, ele só aparece no Sim. começo do filme Uhum. ali, tipo, instruindo ele. E aí ele parte para Provence, né, para ir trabalhar com lavanda, numa plantação de lavanda, extração de óleo essencial. E lá ele desenvolve a técnica de extrair o perfume das mulheres e envolve matá-las. Ele passa sebo nelas, né, deixa lá fervendo e aí extrai com essência e ele cria um perfume com todas as essências. Ele é um serial killer, né? Ele mata dezenas de mulheres para fazer esse único perfume. E tem um grande conflito, entre aspas, que é com o Alan Rickman. O Jean Baptiste tá focado em pegar a menina, que é a filha do Alan Rickman. E o Alan Rickman tá fazendo de tudo para proteger a filha dele. E, enfim, daí no final, eu não vou dar muito detalhe, porque vai que você queira ver o filme, né? Mas no final ele consegue criar o perfume mais hipnotizante. E aí tem uma cena hilária de uma suruba pública que, tipo, as pessoas ficam Fascinados, né? Enlouquecidas com tão aquele cheiro. enfeitiçadas pelo perfume que ele criou da pele das mulheres e começa a tirar roupa e não sei. Quando eu selecionei esse filme, eu selecionei. Vocês viram ali online, eu abri a lista de filmes do Alan Rickman e. Né, falei assim, esse eu gostaria de rever. Porque eu vi na época que foi lançado. Isso, então, estamos falando de 20 anos atrás. Uhum. Eu não lembrava que eu particularmente achei esse filme ruim. Eu achei meio. Ai, como é que eu posso explicar? Ele me lembrou Desventuras em Série. Já começa por aí. A vibe do narrador, a estética, sabe assim? Essa coisa toda suja, toda. Me lembrou um pouco Desventuras em Série. E o filme, pelo menos o filme não se leva muito a sério também em relação a isso, assim. Ele é bem Ele debochado de si mesmo, quase, assim. O personagem do Dustin Hoffman é meio ridículo. Em certos momentos lembrou aquelas coisas meio Wes Anderson, assim, sabe? De tipo aquelas pequenas Sim. historinhas. Eu não sei se é quanto fiel ao livro
Essa história eu vou ter que ler agora, eu fiquei muito Eu curiosa. acho engraçado você falar de Desventuras em Série, porque esse filme me lembrou, fazia muito tempo que eu não via também, né? E me lembrou de um outro filme que é com Alan Rickman, que é da mesma época, que a gente não escolheu pra cá. É um filme que eu odeio por motivos de eu amo o musical, o Stephen Sondheim é tipo meu ídolo, entendeu? E eu odeio o filme de Sweeney Todd. A minha única ressalva àquele filme Também. horrendo, Eu sabia que você ia a falar minha isso. única ressalva é que a única pessoa que canta direito naquele filme e canta muito bem é o Alan Rickman. E me dá uma raiva que ele tá cantando naquele filme. Eu até cogitei a gente assistir Sweeney Todd, mas eu falei assim, não quero ver o Johnny Depp. Eu ia E falar, não, que eu ia boicotar isso, porque eu me recuso a dar atenção para aquele homem. então, no episódio de... Vamos fazer um tema provocação e escolher filmes que os outros odeiam, e aí a gente vai escolher Sweeney Todd pra fazer a Juliana assistir. Ai, não Não, fala isso aí não, que tem a vocês vão ver Helena o Bonham Carter filme. também, eu não tô aguentando olhar pra cara Vocês dela. vão ver o filme e eu vou não. assistir a versão do musical original que tem da PBS gravado com a Angela Não Lansbury. pode. Que é o que é bom. Trapaça. Não pode. Vai ter chamado oral. E assim, eu quero muito ler o livro para ver como é que é abordada a questão quando chega ali na hora do perfume, do que ele hipnotiza ali todo mundo e tal, e tem a suruba coletiva. Como que se desenvolve? Eu imagino, porque assim, é um livro que é muito elogiado. É considerado um tipo leitura obrigatória, É claro, um como a clássico Juliana falou, moderno, né? clássico moderno e tal. Então, eu fiquei assim, do tipo, o que está acontecendo? Eu tinha Alan Rickmans melhores pra gente assistir, com certeza. Vou colocar de volta o papelzinho dele lá pra, quem sabe, um dia ser sorteado de De novo novo. pra Virgínia tá gente ler. arrependida de não ter escutado a gente. E pega o filme que ela não tinha visto. Não, também. Talvez. Mas vamos Nossa, ver se eu vou gostar, né? Também, Você pera. vai, eu acho que você vai Calma. gostar. acho que você vai gostar também. Grande chance. É que assim, o Alan Rickman é sempre um prazer ver em tela. Então eu nunca vou do tipo descartar totalmente, porque eu adoro ele, né? E, infelizmente tem aqueles outros filmes lá que ele fez, né? Que também pra mim ele era um dos melhores ali, os melhores momentos e tal. Não é só ele era o melhor, mas ele foi assim que eu conheci ele, então eu não posso julgar tanto, sabe? Não, eu sempre fui uma garota Coronel Brandon, assim, desde sempre. É tipo, Eu vou Eu contar a fui minha chega a a. história. hora, Eu vou contar a minha história quando a gente chegar no filme. eu, Tô eu, segurando aqui a minha história. Eu vou contar. aham. inclusive, o Razão e Sensibilidade vai ficar por último, justamente porque a gente vai falar horrores sobre ele, porque, né? Enfim, essas foram minhas percepções do filme. É um filme ruim, que tipo, nossa, perdi meu tempo? Não. Não. Mas há melhores, com certeza. Eu não digo nem que ele não envelheceu bem, porque ele é bem neutro em relação a isso. É só meio besta, assim, não sei. Eu Não sei o vou. adjetivo. Eu vou falar que eu realmente eu gosto desse filme por conta do que ele levanta pra gente discutir, né? Porque no final de tudo, no começo, na verdade, o Jean Baptiste falando no livro, né? Ele é uma pessoa que não tem cheiro, né? Então, ele é uma pessoa que ele foi abandonado pela mãe e alguns artigos, algumas coisas falam, né, da área da saúde, que o primeiro contato que você tem com o filho, com o bebê, é justamente o cheiro. No livro, falando, ele passou por várias amas de leite, né? E nenhuma delas queria ficar com ele, porque justamente ele não tinha cheiro de bebê. Então ele não tinha essa ligação, ele não tinha ninguém que se ligasse a ele. Tanto que ele foi até morar com o padre, e o padre também achou que ele era o diabo encarnado, porque ele não tinha cheiro. Então, assim, mas eu acho que eu tô falando mais sobre a minha nostalgia do livro, né, do que do filme. Eu realmente... Isso não tá no filme, isso não é uma questão que é Porque discutida. isso é inclusive uma das coisas. Eu imagino que no livro há muito mais detalhes da relação dele com o cheiro e do efeito que tem nas pessoas e tudo mais, para explicar o que acontece. Aqui não, aqui fica parecendo magia, parece tipo fantasia. Não É que tem fala uma muito relação. pouco naquela hora que quando ele fica preso dentro daquelas pedras, né? Foi o momento Sim, que mas ele é percebeu. muito.
Muito rápido, Então, né? exatamente. E assim, não sei, não ficou muito bem explicado a mecânica do cheiro, do perfume, assim, até mesmo o jeito que ele desenvolve, ele vai de eu não sei como extrair para já uma técnica que Sim. funciona. Então, assim, parece que o filme cortaram, era para ser mais longo, Sim. basicamente, o Seria filme. uma Parece- minissérie. Esse livro ele deveria ser adaptado como uma minissérie, porque ele é muito detalhado. Muito, muito mesmo. então. Eu gosto dele e eu também gosto da inteligência que o personagem do Alan Rickman tem, né? Porque ele é a única pessoa que levanta e fala assim, gente, esse cara é um assassino em série. Ele não tá fazendo, porque o pessoal já... Eu acho maravilhosa a cena que o padre fala assim, a gente vai excomungar essa pessoa. Você vai Tipo, grande excomungar o cara... fossa. O cara não vai ficar sabendo e, tipo, foda-se, né? O cara tá matando um monte de mulher. Tipo, não, agora que eu fui excomungado, agora, Acho melhor agora eu é melhor parar. eu parar. E é outra coisa também que ele não respeita o clero, né? Eu gosto porque ele é um cara muito democrático. Além de falar sobre o cheiro de todo mundo, ele ainda mata todo mundo, né? Quando ele mata as gêmeas, né? Então a gente acha assim, nesse momento você fala, cara, ele não vai ter essa coragem. Ele não vai fazer isso. E tipo assim, ele não tá nem aí. Ele não se importa. Ele é prostituta, é trabalhadora, ele não tá nem aí. E outra Democrático. é muito democrático. E teve uma coisa que eu acho que, assim, a minha concepção, né, do livro, que eles fizeram nesse final, no livro, o Jean-Baptiste, ele tem um ego alto. Ele apresenta que ele tem esse ego, sabe? Ele se acha um pouco melhor que as outras pessoas. E no filme eu achei que ele colocaram ele mais como coitadinho, sabe? Ai, nossa. Realmente, né? Venhamos e convenhamos. Tem até o ponto de coitadinho ali. Só que no livro, não. No livro ele tinha um pouco mais de autoestima, sabe? Tanto que no final, eu vejo muita gente falando, né, do final. É muito legal porque ele queria ser adorado, ele queria ser amado. E no final, o perfume ele também não conseguiu isso, porque as pessoas pararam de admirar ele e todo mundo, né, foi se pegar e tal. E aí, quando ele até chora, né, nesse final, a gente percebe que ele sente que ser amado não é uma coisa que ele vai conseguir comprar ou fazer com que as pessoas sintam por ele, né? E no final ele percebe, e, inclusive essa parte do Alan Rickman dando de cara com ele no final, aquela cena pra mim eu acho muito boa, porque quando ele chora, né, é aquele mesmo sentimento que ele teve com a filha dele, então eu acho também muito boa. Tem partes assim que eu acho bem legal do filme. E também tem a questão ali de, tipo, a filha dele não vai voltar, né? Ele pode fazer o que ele quiser com o Jean Baptiste, que a filha dele não vai trazer a filha dele de volta, né? Tem também o fato de que ele tá sentindo ali o efeito daquele perfume. Sim. E ele sabe que, de certa forma, é a filha dele ali, né? Então, tipo. Tanto que ele chama ele de filho, né? Eu acho umas partes bem. Tem seus momentos. Sim. A cena final eu acho interessantíssima, né? Tipo, Incrível. o jeito ali que o desfecho do Jean Baptiste eu acho muito interessante. É animalesco, né? É bem animalesco. Exatamente. Porque assim, uma das coisas que a gente fala, que se estuda muito na perfumaria e tal, não sei o quê, é que o cheiro é inexorável, né? Você não controla. E a memória olfativa é a pior de todas. Justamente por isso, porque você não escapa de um cheiro. É muito difícil. Você precisa se remover do ambiente e tal, fazer muitas coisas e ativa de um jeito a memória que é quase que incontrolável, né? Então, de certa forma, dos sentidos é o mais sem controle que a gente tem, né? A gente fecha os olhos, a gente não engole, a gente, né? Mas o cheiro não. O cheiro fica permeando. Exatamente. E aí, às vezes, até, tipo, você fica com o cheiro dentro da narina por mais tempo, sabe assim? Você consegue lembrar, cheiro é muito doido, assim, de o jeito que o corpo e a memória processa cheiro. É super interessante esse assunto. Por isso que eu fiquei ainda mais curiosa para ler o livro, porque eu tenho certeza que ele desenvolve esses assuntos. Muito melhor. Porque que nem mais você. detalhe. Que nem você acabou de falar, né? Cheiro é tudo, né? Tem memórias. E ele nunca teve memória de. Nenhuma pessoa teve memória dele. Por quê? Porque ninguém lembra dele. O cheiro dele não é uma coisa, né? Nossa, eu gosto bastante desse livro. Eu acho que vale
Juliana, fala aí suas. A Juliana tá ali no cantinho. Não, então, fazia muito tempo que eu não vi esse filme, e eu me lembrava de gostar mais do que eu gostei. Eu fiquei meio assim, enquanto eu via, sabe? Porque eu até tive essa discussão com uma amiga há um tempo atrás, que o namorado dela falou que ele amava esse filme. Eu falei, nossa, é verdade, pô, você não viu? É muito bom. É muito bom. Aí ela viu, ela falou assim, é esse filme que vocês gostam tanto? Eu falei, Nostalgia, gente, o que tem? nostalgia é um problema, Nostalgia. né? Não, eu acho legal. Eu acho assim, no início, eu sei que, obviamente, não tem como eles traduzirem o filme todo pro filme, né? Mas o início, principalmente a cena do parto dele, é uma cena que você, vendo, você consegue sentir todos aqueles cheiros. E você Sim. consegue sentir Sim. o quão nojento aquilo é, sabe? Mas eu acho que o filme é muito longo, ele parece arrastado. E pra mim, esse que é a parte do problema. Não, mas todos os filmes que a gente escolheu é 2 horas e 10, 2 horas e 20. Só que nem todos eles Não, mas parecem arrastados. nenhum deles parece Os arrastado. outros dois, né? Imagina, não, eu entendo. Pra mim, a questão do perfume é que eles focaram nas coisas erradas. Pra mim, Sim. tipo, podia ter, já que tinha um narrador, já que fizeram essa escolha estética, narrativa de ter um narrador explicando pra gente, talvez se eles desenvolvessem melhor todas essas questões do cheiro e tudo mais, dele não ter cheiro, porque assim, a informação dele não ter cheiro é um negócio que passa totalmente de tipo, ele percebeu que ele não tem cheiro. Uhum. Sim. E não se explora isso, sendo que é todo o ponto ali, né? Uhum. De conexão com as pessoas. E justamente dele querer extrair o cheiro das outras pessoas e isso encantar. Sabe assim? Não ficou bem desenvolvido esse argumento. Eu imagino que o Patrick deve odiar essa adaptação. Tô aqui especulando. Eu ia falar, não sei, uma boa questão, né? Mas como ele não dá entrevista, a gente nunca vai saber. Nunca vai saber a Fica aí o opinião dele. mistério. Ai, gente. Não, Outra eu coisa que eu acho super só isso. desconfortável, eu acho muito desconfortável a hora que ele vê a ruiva, a primeira ruiva dele, e aí, sem querer, ele mata ela e começa a cheirar ela. Gente, aquilo vai me dando um desconforto, que Deus me livre. A cena é um pouco pior no livro, mas aquela cena também é muito desconfortável pra mim, porque parece que ele quer, assim, entrar na alma daquela mulher, sabe? Ai. Quando eu falo, tô baforando tal coisa, é aquilo ali, tá? Só com comida. Isso eu só faço com comida. Comida. Ai. Não, eu faço com livro também, mas é metafórico, né? Por exemplo, ultimamente estou baforando o Conde de Monte Cristo. Estou vivendo, Ah, tá. Tá, mas aí na inalando o Conde vibe de Monte metafórica. Cristo. Eu falo assim, eu gosto de cheirar livro também, mas só livro que cheira bem. Temos essa. Tem essa coisa, sabe? Por exemplo, eu falo, eu amo cheiro de livro novo, né? Cheiro de livro Sim. brasileiro novo, porque cheiro de livro de outro lugar não é igual, é ruim. É diferente. É bem diferente. Eu cheiro todos os meus livros, então eu não tenho preconceito. Eu gosto de livro velho, sim, mas eles têm um cheirinho peculiar. É o cheiro que ataca a minha alergia. Eu não tenho problema com o cheiro em si, mas é que eu sei que se eu enfiar o nariz, sabe, eu vou começar a espirrar e daí eu não posso. Tem essa questão, sim, isso é verdade. Muitos Assim ácaros, como muitos anos de poeira. quando eu fico pensando, aquela cena que ele tá entrando no laboratório do Dustin Hoffman, sabe? Eu falo, meu Nossa. Deus do céu, eu ali dentro, eu ia estar totalmente atacada de alergia. Mais de que 2 cheiros ao mesmo tempo já é demais. Eu acho muito engraçado, uma coisa que eu sempre achei muito interessante é o jeito que lugar que vende essência, elas sempre tem um cheiro muito particular de mistura de todas as essências, mas é sempre um cheiro, cada um tem o seu, mesmo que, tipo, são essências muito parecidas, tudo basicamente, mas cada uma tem o seu cheiro diferente, é muito curioso. E uma coisa que também, por exemplo, um dos grandes marketings de cheiro que tem é da loja Lush, né? Porque Sim. a Lush, o que tipo tem no shopping, assim, você sentia o andar inteiro cheirando um sabonete, que é o Karma, Uhum. É sempre o que é karma. o É. sabonete Karma. E eu faço o contrativo do Karma, e assim, Uhum. quando eu faço, eu sinto o cheiro dele quando eu tô chegando de elevador no meu andar. E fica, assim, é um negócio É. inacreditável, assim, de intensidade e explosão. E nem todas as essências se comportam assim. Eu acho, enfim, é um assunto que eu poderia falar por horas, porque é muito interessante, Será que a todas as gente. peculiaridades. Ó, será que a gente fecha a parte de perfume com o cheiro preferido de cada uma? Nossa, mas aí, gente, é difícil. Precisa ser um cheiro perfume ou um Não, cheiro pode específico? Pode ser. ser.
Pode o que ter você cheiro de quiser. qualquer coisa. Ah, eu vou falar que é o cheiro do amendoim do Simba. O cheiro do amendoim do Simba depois que eles voltam do pet shop e quer tirar Nossa, cochilinho. neném. Inclusive, os dois estão batendo aqui na porta, querendo entrar. Ah. Ainda mais agora que você falou deles. Eles Ah, devem ter certeza, ouvido. A Agatha certeza. tá atrás de mim dormindo na cama. Ai, Toda justo. O enroladinha. meu cheiro favorito é bolo de chocolate sem noçado. É um cheirinho que meu sonho conseguir recriar em sabonete, em home spray e tal, porque eu já trabalho, já tentei, já comprei um monte de essência de chocolate, mas não adianta, é um cheiro diferente, o do bolo assando. É muito bom. O meu, eu gosto, cada uma foi para um lado completamente diferente. Meu cheiro Aham. preferido é petricor, que é o cheiro de terra molhada, Ah, que pra eu mim não faço tem nada sabonete igual. de terra molhada. Eu amo, Fica aí o amo. spoiler que mês que vem, pra Dia das Bruxas, vem Ó, aí um sabonete Ó, usando ó. essência de petricor. Vem aí. agora vamos pro Duro de Matar, Duro de matar. que Filme é o natalino, né? Escolha da suspense. Larissa. É, Duro de Filme Matar. Na natalino verdade, completamente. agora É eu vou um contar filme minha natalino. história. Agora eu vou contar minha história de Duro de Matar. Já percebam que o meu rosto fez assim, né, pra cima. O meu tio, ele é mais novo que a minha mãe, né? Então eu tive um tio adolescente e morava, gente, todo mundo junto, né? E meu tio adorava filmes de ação. Num dia, o meu tio chegou com Duro de Matar na minha casa pra assistir. E eu nem podia assistir, mas eu sou a primeira neta, né? Então, a primeira sobrinha, então eu podia tudo. E aí eu lembro que a gente tava assim na sala e começou o Duro de Matar. Apareceu o Alan Rickman. Gente, eu era muito piquitucha, eu devia ter, sei lá, uns. Nossa, eu era bem pequena. Quando eu vi o Alan Rickman na TV, sabe assim, quando você fala assim, meu Deus do céu, que é isso? Isso nessa idade já, né? Já era cria de Alan Rickman. Foi o primeiro filme que eu conheci, na verdade, dele, né? Já comecei. Inclusive, foi o primeiro filme, né, que ele fez que saiu no cinema, se eu não me engano. E a sinopse é o seguinte: durante, né, essas feriados ali de festividades do Natal, o John McClane vai visitar a esposa dele, a Holly. E desde o começo desse filme, o roteiro do filme inteiro, gente, é todo amarradinho. Porque quando a gente conhece o John, ele tá ali no avião, a gente vê, né, que tem um cara que fala assim, ó, pra você não ter medo de avião, fica descalço, coloca o pé ali, né, no chão. Isso vai ser importante conforme o filme vai se desenvolvendo. E aí ele vai atrás da Holly, ele chega ali na festa de Natal da empresa, que eu acho super engraçado, porque ele já recebe um beijão de um cara ali, né, na festa. E é Um cara meio engraçado. bêbado. Sim, e o cara já fala assim pra ele. Aí ele olha pro cara e fala assim: Nossa, a Califórnia é bem animada, né? Tem várias coisas desse tipo no filme. E aí ele tá ali conversando, né? E ela trabalha na Nakatomi Trend, né? Que é um edifício ali multinacional. E ele é apresentado para diversas pessoas, inclusive o Takagi, que é o chefe dela. E é muito legal aqui porque o Takagi ele respeita muito a Holly, né? Essa questão dela ter um cargo alto, é muito legal. E aí os dois estão tendo um problema sentimental, porque a Holly veio para Califórnia para trabalhar e ele ficou em Nova York porque ele é policial. Inclusive, no começo, tem uma coisa que eu acho muito legal, que o chofer vai buscar ele, o chofer ali é um alívio cômico, que eu também acho um personagem maravilhoso. O chofer olha pra cara dele e fala assim, você ficou em O Nova York... Argyle. ficou em Nova York, sua esposa veio pra Califórnia, não sei o quê. E aí, nesse momento, o John fala assim: né? Fiz escolhas. Aí o chofer fala uma coisa maravilhosa. Você é muito bobo, né? Você deixou, ela achou que ela ia correndo atrás de você e, na verdade, ela continuou sem você. Eu acho isso excelente, cara, quando ele fala isso. Acho maravilhoso. E aí, conforme eles estão ali, né? A Ellen e o John, eles têm uma discussãozinha dentro do quarto e a gente vê um caminhão chegando no lugar ali, meio, né, assim, no escuro. E aí, gente, é quando a gente descobre que o caminhão chega dentro da torre, né, e desce todo mundo. Nesse momento, a gente vê Alan Rickman de terno. Ele é o Hans, Não, né? Hans Gruber. E eles sabiam o que eles estavam fazendo, porque você vê que é Sim, uma cena dedicada, assim, um close, um shot. Tipo a cena que o Bruce Willis está lá no encanamento, lá sim, no cano, lá no negócio, Exatamente. sim. que é tipo.
face card mesmo, assim, sabe? E aí Total. fizeram A a trilha mesma sonora. coisa com o Alan Rickman. E assim, dá pra ver que os olhos cor de mel dele, Ai, o Nossa. narigão, ai, tipo, nossa, eu A fiquei barba, assim, a barba dele, aquele que terno. momento, E que uma coisa, momento. e o Hans entrou ali porque o que que eles querem? 640 milhões de títulos, né? uhum. De dólares ali. E ele é inteligente desde o começo, porque ele fala, eu acho maravilhoso. Ele fala que ele é ladrão excepcional. Todo mundo tá achando que eles são terroristas, porque isso já tá no plano dele. Ele já quer que Sim. porque ele quer que o FBI esteja lá, porque eles já sabem o que a FBI vai fazer. É maravilhoso. E aí o John tá lá, né, preso, ele vê todo mundo atirando ali no saguão, e aí ele tá descalço. Ele está descalço, que vai trazer uma cena muito ruim pra gente mais pra frente. E aí ele vai ali, entra, e o pessoal não contava que ele ia começar a matar os capangas. Inclusive, a primeira morte, que eu acho, assim, icônica, que ele pega um dos capangas, né, consegue matar, e manda ele por elevador com a roupinha do Papai Noel, escrito, ho, 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 agora eu tenho uma metralhadora. Gente, é maravilhoso. E depois disso, o filme vai, né, se desenvolvendo de uma forma muito maravilhosa. Nada que nesse filme tá ali por acaso. Tanto que quando eles falam sobre a altura no começo, né, do John, a gente vê ele descendo por dentro das instalações da Da empresa, torre, do prédio. torre, e são cenas assim que você fala, meu Deus do céu. E o filme funciona tanto dublado como legendado, que eu assisti das duas formas, né? E assim, é maravilhoso. Nenhum momento, eu acho muito legal, eles colocam os bandidos como pessoas assim, menores, sabe? Eu acho que eles tiram um sarro enorme da polícia, e assim, é maravilhoso porque a gente vê esse conflito, né, com o policial que tá na rua, com o policial que tá acima Assim, dele e com o ao FBI. mesmo eu achei os dois ao mesmo tempo, assim. Eu achei o filme bem propaganda, né? Bem Sim, É da época, propaganda né? de Esse que é o problema policial, de filme assim, da exato. época. sim. Mas que nem aquela, tipo, o desfecho do filme, o reencontro de aquele momento de catarse, de ai, abraçar as pessoas, e tal, é entre dois Sim, policiais, não é ele com a É, esposa, né? Então, sim. assim, é muito, é vergonha muito alheia. propaganda de policial. Agora, ao mesmo tempo, tem uma das coisas que porque assim, eu nunca tinha assistido Duro de Matar. Era uma grande falha no meu currículo Que heresia! de sabe aquela coisa de, tipo, é um filme tão onipresente, porque eu Sim, conhecia, tipo, Hans Gruber, que, tipo, tem piada acho que no Saturday Night Live tinha um tem. quadro que eles ficavam Hans Gruber, tipo, alguma coisa assim, né? É tão presente, é tão onipresente na cultura que eu sentia que eu nunca senti necessidade de, tipo, talvez porque eu sabia que era um filme de ação, que não ia ter Sim, grandes nuances que eu estaria perdendo, né? O tema geral eu sabia, e a única coisa realmente é que ficava a discussão de que é ou não um filme de Natal. Uhum. sim. E aí, um dos comentários que eu fiz no nosso grupo foi: então, não, realmente, Duro de Matar é um filme É de um Natal. filme de Natal. Total, Porque total. não, porque eu entendo que pra ser um filme de Natal, não basta só se passar no Natal, tem que ter uma vibe Sim, de Natal. E ele tem uma vibe de Natal, surpreendentemente, mesmo que nos detalhes, como esse que a Larissa falou, de escrever ho 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 num dos bandidos, né? E colocar um chapeuzinho do Papai Noel nele, realmente é de Natal, é uma Não, história o de filme Natal. se passa durante uma festa de Natal, né? a Também tem véspera, isso, Isso, né? não tem começa como. na festa de Natal. Exatamente. É tipo, ele tá lá porque é Natal e tal. Então, assim, Tem a questão familiar, realmente, né? Filme de Natal adora Sim, essa coisa isso. de reconciliação, pessoas Conciliar, se segundas unindo. chances e Exatamente. tal, realmente. eu gosto Realmente. daquela cena que o John encontra, né, o Hans, e ele começa a se fingir de vítima.
Gente, eu Sim. achei, assim, maravilhoso. E ele Não, entrou e é muito boa essa cena, cara, do jeito que é ele vai se excelente. desenvolvendo. Não, É eu, excelente. assim Do tipo, o jogo duplo ali de aí você fica assim. Porque assim, uma das coisas que eu achei que eu descobri, né, assistindo, é que Hum. o John é meio. Ele é meio burrinho, assim. Ele é meio. Ele é esperto, ele limitado, é tipo. limitado. Ele é street smart, né? Aquela coisa Sim, de tipo, ele é esperto, ele sabe se virar, ele, né, tem grande resiliência, técnicas de sobrevivência e tal. Mas ele assim, de tipo, meio Meio ignorantão, assim, sabe? Uhum. Meio truculento, meio tonho, né? mas mais burro E que ele, só o Ellis, né, gente? qual que é? Ah, Que é. é aquele, Sim. o cheirado. O... Gente, Ah, Não, sim, ele sim. é um Chato, grande deboche da figura chato. Yuppie, né? O Yuppie aham, da época. Ele é super clichê em todos os aspectos, né? Achando que pode sim, comprar qualquer pessoa, que é só enfiar dinheiro que resolve. Sendo Uhum. que os assassinos, os bandidos estavam ali para conseguir 600 milhões de dólares. Então, assim, que em dinheiro títulos. que ele Aquela, tinha para em títulos. oferecer que faria diferença, né? Assim, tipo, Sim. ridículo. Não, gente, e a Uma, parte do jornalista que foi na casa do John? ai, Cara do não, céu. as camadas de deboche que eles fazem, assim, com a imprensa, com a Sim, polícia, mais com o FBI, né, do que com a sim, polícia em si. Sim. Porque sim, a polícia fica muito. Porque, querendo ou não, o herói, que é o John, ele é um policial. céu. E aí Uhum. fica aquela coisa do tipo, esses policiais que são acomodados e só comem, só querem saber de comer, versus o policial que é da ação e tudo mais. Então Sim. tem ali um shade de entre, tipo, esse é o policial bom, esse daqui ele só serve para dar apoio moral e olhe lá, entendeu? E também fala Mas sobre o Power mesmo, quando o Power fala que a academia ensina de tudo pra eles, menos viver um com erro, erro, né? né. Uhum. Mas ali eu acho que nem é erro que eles deveriam ter falado, porque Sim, sim, obviamente, mas, né, ali é despreparo mesmo, porque sim, ele matou uma criança, né? Então, Sim. e sim, também o trauma, né? O sim, trauma, porque não é um dos casos que, porque primeiro, olha quanta coisa não mudou, né? Então, sim. assim, e E Isso hoje eles nunca vai estavam mudar, falando porque isso é uma é, questão institucionalíssima, assim, que está esse institucionalizada já. policial seria premiado, fariam vaquinha para ele, hoje em dia, né? sim, Os americanos doido maga fariam vaquinha para ele, fariam campanha para ele não ser punido. Ele dificilmente seria punido, nem com sim, desk job. Então, assim, é, né? Ó, olha quanta coisa piorou nesse sentido. E ali o que eu acho que o principal é que, surpreendentemente, aquele policial ele está. Dá pra ver que ele está muito sentido, arrependido e traumatizado com o que traumatizado. ele fez. Sim. Então, ali Uhum. a academia não ensina a gente a lidar com o trauma, né? É. E Não é a erro, é trauma que ele E tá querendo dizer ali. as opiniões dele ali, né, como trabalhando na rua, também são, totalmente desvalorizadas, né. Quando o chefe dele chega, por exemplo, o chefe dele fala que o John, Sim, na verdade, era um tá, terrorista, né, que é que ele tá sendo enganado, enganado. tipo, desconsidera totalmente a opinião profissional dele. Uhum. E isso é muito bom, porque quando o FBI chega, faz a mesma coisa com ele. E é aí que a gente tem uma das melhores frases do filme, que o Hans, vira para um dos capangas e fala assim: "Você não pediu um milagre de Natal? Então, o FBI chegou", e ele sabia exatamente o que o FBI iria fazer, que era desligar a luz, né, de todo o local, para assim eles conseguirem chegar no cofre e conseguirem roubar, né, tudo aquilo Uhum. que eles queriam. Então, assim, quando o Hans fala também que ele já sabe de todas as notícias porque ele leu o New York Times. Ai, gente, é Não, muito bom. que Ele é ele super começa a debochado. pedir, que ele começa a pedir a liberação de fulano, Lance ciclano, daí pergunta: Ciclano. "Nossa, você conhece eles?" Ele: "Não, eu só li no New York." Eu achei muito bom.
Nossa, ele é maravilhoso, cara. Ele é maravilhoso. E ele não tira de bobo, porque uma coisa que eu acho muito legal é que, como começou a matar os capangas, ele não ficou nervoso. Ele Não. falou assim: isso era um problema que ia. Ele não imaginava, né, que isso ia acontecer, mas ele falou assim: mas calma, vai dar tudo certo. Eu adoro essa segurança que ele passa, sabe? Ele tem uma segurança, assim, né? Um ego tão grande que fala assim, assim, ao mesmo tempo que, nossa, você está fazendo uma coisa ruim, mas assim, cara, que cara inteligente, sabe? Não, o Hans Gruber é um grande vilão, assim, ele Nossa, realmente é um excelente vilão, porque geralmente quando tem esse tipo de filme, a gente só vê um brucutu lá, tipo, sim, e não tem. A gente vê muito mais do Hans do que do próprio John. sim, O John a gente sabe ali porque ele fica falando sozinho, o que por si só já é muito engraçado. sim. Mas o Hans não, o Hans você tá vendo ali o que tá rolando, as coisas que ele pensa e tal. Então, no fim, o Hans é um personagem muito melhor desenvolvido que o próprio John. Sim. Eu ia dizer exatamente isso, que assim, quem você tá interessado em ver nesse caso não é o Bruce Willis, É, é o Hans Gruber. exato. Tem O uma Bruce coisa que eu Willis você esqueci de quer ver um falar. conflito. A Tanto é, e todos direção. sabem que esse é o melhor personagem, que não me lembro agora se é no segundo ou no terceiro, eles vêm, o vilão é o irmão do Hans Gruber, porque, tipo, pra tentar puxar de volta para aquilo. Jamais será. Jamais será. Eu esqueci de falar que o diretor do filme é o John McTiernan e ele fez o Predador, né? Então a gente já vê assim que ele tem esse desenvolvimento de personagem, de vilão muito interessante. Uhum. Tanto que eu acho assim que o Duro de Matar ele subverte muito do que a gente vê de ação ali dos outros anos, porque a gente estava vindo com Chuck Norris e tal. E tipo assim, eram figuras de ação intocáveis, né? Que nem você falou, os vilões deles eram vilões, assim, burríssimos. E se a gente vê aqui no Duro de Matar, que nem a gente tá falando, o Hans pegou tudo. Não tem, assim, a gente sabe que o John, né, tá ali, só que ele é o ponto-chave pra gente no filme. Então eu acho isso muito legal. Sendo minha primeira vez vendo Duro de Matar, eu achei divertidíssimo, crocantíssimo. Para um filme da época, considerando, eu não achei que envelheceu mal. Eu achei né, não é datado, sabe assim? É um Sim, filme que você pode ver a qualquer época, que vai ser interessante e tal. Não força as coisas tecnológicas, então fica bem de boas. A única coisa é tipo que eles usam DOS, então, mas tudo bem também, tipo, a Receita Federal usa parcialmente até hoje também, então tá tudo bem. Então eu gostei bastante, achei que merece seu espaço no panteão dos sim. clássicos de ação, Não, de Eu filme de ação. posso dar um pequeno spoiler, mas é porque é a minha curiosidade preferida do filme, tá ligada a um spoiler, entendeu? fala, Ju. Não, eu acho que nem dá pra considerar que é spoiler desse filme, porque É, eu acho que todo mundo sabe que um assim, filme de ação, o mocinho ganha, né? Então, não, e eu também acho que, assim, a cena da morte do Alan Rickman nesse filme é uma cena que é muito conhecida, muito icônica, e Sim, o que sim, sim, acontece sim. é o seguinte, a produção falou pra ele que eles iam soltar, que era pra contar até 3 e eles iam soltar ele. Só que Sim. eles deixaram ele cair no 1. Então, tipo, a cara que você tá vendo dele é a cara de choque É a realmente do Alan cara de Rickman cair, sabe? É isso que eu gosto. tadinho. Oh, meu sim, Deus do cara. céu, E é que uma dó. cena que a gente vê em vários filmes, né, depois disso. Aham. Eu adoro, 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 O Rei adoro, Leão, o adoro. Rei Leão copiou, gente. Ai, ai. Não sabia Agora, disso, muito bom. agora nós vamos para aquele que está Ai, saboreando. Vamos lá. deixa eu contar a minha história com Razão e Sensibilidade, de 1995, escrito por Dona Emma Thompson, tá? Que ganhou o Oscar, que ganhou o Golden Globe por esse filme, e dirigido por Ang Lee, tá? De O Tigre e o Dragão. Gente, é muito difícil falar isso rápido. É, É, amo Ang Lee também, acho incrível, maravilhoso. Inclusive, Ang Lee, que as pessoas não conseguiam entender ele muito bem. Eu acho que esse foi o primeiro filme que ele fez em inglês e eles tinham muita dificuldade de entender o que ele estava falando, então às vezes ninguém entendia, só continuava fazendo o que achava que ele queria que fizesse e tudo mais. Eu, com os meus 12 anos, gostava muito daquela série de livros e filmes que Alan Rickman participou durante toda a sua vida, praticamente, né? Então, eu quando tinha 12 anos, era 2002. Foi antes de sair o terceiro filme.
Então, minha professora de literatura, aquela coisa bem professora de literatura, sabe? Que quando não querem dar aula, botam um filme para os alunos assistirem. A minha professora resolveu colocar Razão e Sensibilidade. Eu nunca tinha ouvido Nossa. falar em Jane Austen, entendeu? Até então. E eu sentei para assistir. Só que o que acontece é, eu já sabia quem ia fazer alguns personagens do terceiro filme daquela série. Então eu já sabia que Emma Thompson estaria ali. Então eu fiquei muito animada, porque eu falei, meu Deus, os dois juntos, sabe? Olha que coisa incrível que vai acontecer. E eu me lembro de, assim, a gente viu o filme em 2 aulas separadas. Inclusive, o filme a gente parou, se não me engano, na parte em que a Marianne tá na árvore, que ela cai da chuva e tudo mais. E a gente ficou assim, meu Deus, será que ela vai morrer? Será que ela vai morrer? E, ou seja, resumindo, eu assisti o filme, eu fiquei obcecada. Nos próximos 6 meses eu li todos os livros da Jane Austen, entendeu? Virou a minha personalidade pro resto da minha vida, amar Jane Austen. E eu fiquei apaixonada pelo Alan Rickman. Agora, a questão de eu assistir esse filme antes de ler os livros, né, fez com que eu torcesse para Eleanor terminar com o Colonel Brandon. Porque toda vez que eu vejo esse filme, para mim, os dois combinam muito mais. É isso que eu tenho a dizer. Não, é que assim, eu sou da opinião que o Coronel Brandon do filme é o melhor personagem masculino do canone de Jane Austen, entendeu? Agora, dos Ele livros, não. é. Dos livros, não, mas do filme, sim. Não, porque assim, o Mr. Darcy, que é o grande, né? Ele, apesar dele superar os seus preconceitos, o seu orgulho, e aí pra viver o seu amor com Elizabeth, ele é um pau no cu, entendeu? Ele é um arrombado. O Ó, Coronel Brandon é um querido desde sempre. Ele não precisa então, superar nada. Ele é perfeito, entendeu? Ele já é vamos. perfeito desde o começo. Calma. Tenho opiniões sobre isso. Eu concordo com você quanto ao filme, mas eu acho os personagens, os dois heróis masculinos desse livro, no livro, são meio, né? O Brandon, ele faz mais Né? coisa, de Por fato. isso que eu Inclusive, digo que inclusive o Hugh Grant trouxe milhares de nosso carisma para aquele personagem que não tem carisma algum. sim, sim. Agora, meu personagem Não, preferido de livro é o Capitão Wentworth, e para mim não existe nada como ele. não, então. Por isso que eu falo, de todo o canone, considerando o Jacu, Jane Austen Cinematic Universe Ah, e os livros, pra mim, tipo, considerando tudo, pra mim o melhor de todos, o melhor personagem masculino é o Coronel Brandon do filme Razão e Sensibilidade. tá. Se a gente for considerar só os livros, eu prefiro o Capitão Wentworth, Total. porque primeiro, ele tem razão dele ser do jeito que ele é. Eu acho que faz total sentido. E a humildade no E final. ele é um querido, ele é tudo. E Mas aquela enfim, carta, meu Deus. Vamos fazer vamos sensibilidade. focar no Deixa eu filme. falar a história, eu vou fazer o resumo básico da história. Vou Deixa eu fazer o falar uma resumo básico da história. Ah, coisinha. tá, fala. Vocês acreditam que eu comprei os livros por causa de vocês? Porque eu já tinha assistido os Acreditamos. filmes. E aí eu Se falei for para assim, eu preciso influenciar entender. alguém, Ai, gente. Eu Então, vamos comprei. lá. Resumo rapidíssimo, breve, porque eu acho que assim, se você não conhece essa história, você tem a obrigação de agora assistir o filme, entendeu? Ou de ler o livro, não sei o que você preferir fazer primeiro. Mas então vai ser o resumo mais breve de todos, tá? Temos as irmãs Dashwood, são 3. Mas na verdade só 2 realmente importam no filme, que é a Marianne e a Eleanor. A Eleanor é a mais velha, ela é a razão, a Marianne é a sensibilidade. A Marianne é meio assim, burrinha das ideias, ela só se mexe com o coração. Então é o seguinte, o pai delas morre. A família, a mãe delas era segundo casamento, então o herdeiro do pai é o irmão mais velho dela, da primeira união. A mulher dele fala que vai dar dinheiro para elas o quê, meu amor? E ele vai só diminuindo o dinheiro que vai dar. Então elas acabam se mudando para casa de uma parente do parente que conhece eles, que é um chalézinho de pobre, né? Que é um chalé lindo, no interior da Inglaterra. E daí, só que antes delas se mudarem da casa delas, a Eleanor conhece o irmão da cunhada dela, né? Que é o Edward Ferrars, que nesse caso é o Hugh Grant. E quando elas vão para esse chalézinho, a Marianne conhece 2 homens. O Colonel Brandon, que é o Alan Rickman, que é bem mais velho que ela, e ele logo se apaixona por ela perdidamente, e ela fica, esse velho decrépito. E ela se apaixona pelo Wentworth, que é o Greg Wise, marido de Emma Thompson. Inclusive, tem muito a falar sobre isso depois, sobre como esse romance começou durante esse filme, porque eu tenho muitas opiniões sobre isso.
Então é isso. E daí a gente fica vendo novamente Jane Austen, quem é uma boa pessoa, é quem é a pessoa que aparenta ser ou não, e desfechos acontecem, casais se formam, e essa é a história, tá, gente? É bem breve. Inclusive, tem um detalhe a mais para falar disso, que existe um livro que eu sempre tenho a esperança de encontrar um dia numa loja perdido, que é o roteiro desse filme e o diário de Emma Thompson da filmagem. Eu nunca encontrei, eu tô chegando à conclusão de que em algum momento eu vou ter que comprar online. Não publicam mais isso, pelo menos eu não consigo encontrar novo. E eu já perdi a esperança de encontrar baratinho cedo. Aqui vai ser difícil, mas eu acho que talvez lá fora sim. Você Não acho, encontre. eu sempre tô atrás É deles, que é só em site É que é mesmo. foda, porque a gente tá concorrendo com a galera doida de Jane Austen, né? Então, complicado. É difícil. Imagino que Inclusive, seja. E tem de colecionador isso daí. Tem, exatamente. Vocês me apresentaram um dos filmes que eu mais amei desse ano, que foi Outland, falando sobre. É muito Ai, Gente, eu legal. amo gente, esse é filme, gente. Como eu amo maravilhoso. esse filme. É Nossa. ótimo. A gente poderia fazer. Vou colocar lá um tema do tipo Jane Austen adjacências pra Você sabe gente que ver filme esse desse tipo de ano, né? filme. Francês, que eu tô louca pra ver, que a Jane Austen arruinou minha vida. Tô louca pra ver Então, esse filme tem, francês, eu não tem consegui ver. Vi esse. várias opções pra gente trazer. Tem aquele que é um clube de leitura de Jane Austen, de Que é várias um livro mulheres. também, né? Adoro, eu gosto também. Eu não vou lembrar o nome, mas é muito legal É o também. clube de E leitura de tem Jane Austen, tá certo. clube de leitura de Jane Austen. E tem também o que a gente pode fazer retelling doido. Porque tem a versão de Bollywood de Orgulho e Preconceito que eu Sim, amo. Eu sim. sei as músicas de cor, inclusive. Tem o Razão e Sensibilidade com a Duffy, não tem? Com a irmã da Então, Hilary Duff, tem não é isso? Patricinhas de Beverly Hills, Sim. que é Emma, Eu tem um sei que monte tem um de. que a Juliana odeia, só que eu acho uma farofada maravilhosa, Ah, que é Orgulho, Preconceito e Zumbi. eu não consigo, Esse eu gente. nunca vi. Sabe qual é o Esse eu maior nunca vi. problema? Eu acho aquele homem que faz o Darcy tão feio que dói na Sim, minha alma. mas eu acho que é justamente ele ser feio pra tirar sarro, sabe? Porque não é possível. Mas é com a Lily James, que eu amo a Lily James, eu não consigo levar isso a sério, gente. Inclusive, Lily James, que eu tava editando o último episódio, e eu falei, meu Deus, eu esqueci o nome dela. Eu chamei ela de Cinderela, que fez Downton Abbey. Nossa senhora. Nossa, ela fez a Cinderela, né? E ela fez a É, Pamela Anderson também, né? Eu sim. fui ver Cinderela no cinema, eu gostei bastante. Eu Nunca gostei dos assisti, live porque action Também não assisti. da Disney, eu gostei. Felizmente eu Bom, assisti a Bela e a Fera. eu também, no meu a aniversário, esse filme foi minha. lançado no meu aniversário, me deu Não, tanta raiva. se eu já tava calejada já. A minha relação com razão e sensibilidade foi. Porque, assim, eu comentei, né, no outro episódio, em alguns dos episódios, sobre como a minha formação cinematográfica foi fundamental eu ter HBO em casa, né? E Razão e Sensibilidade era um dos filmes que passava em looping Uhum. no. E aí, quando eu vi pela primeira vez, eu era muito novinha, foi assim, o Coronel Brandon na minha vida, assim, tipo, foi. Eu sempre tive crushes errados, inapropriados para a minha idade. O meu primeiro, que eu lembre, assim, o meu primeiro grande crush de filme era o tio da Mary em Jardim Secreto, o Corcunda. O tio Corcunda da Mary. Então, assim, pensa, É que foi, tinha eu nem me lá no lembro. Jardim Secreto o Deacon, que é o parzinho da Mary e que é da idade dela e tudo mais, e eu com crush no tio velho Corcunda. Sabe assim? Isso assim já era um sinal do que seria a minha vida em termos de crushes. E aí, quando eu vi o Coronel Brandon, mesmo ele sendo muito mais velho, assim, e o Alan Rickman não é o bonito convencional, né? Vamos Ai, eu não combinar. acho. Eu acho ele um sabor de. Nossa senhora. Não, Eu ele acho é ele lindo, mas. lindo. Lindo, Não, lindo. sim, mas ele não é padrão, entendeu? Tipo, a beleza padrão lá do filme é o Hugh Grant. Ele é É padrão o, nesse podcast. Nesse podcast. Ele é o nosso padrão. ele é o Inclusive, meu padrão. deixa eu falar, gente, eu percebi que eu tava ficando velha, eu descobri que eu tava envelhecendo, quando eu olhei pro Hugh Grant, eu falei, nossa, achei ele charmoso. Porque eu nunca tinha achado esse homem bonito ou charmoso, até uns 5 anos atrás. Eu acho o Hugh Grant, eu amo os papéis dele de sonso.
Então, Ele faz muito bem. esse cara meio awkward, pra mim, o auge dele, tipo, o que ele tá do tipo, nossa, ok, é em Notting Hill. Num Eu lugar odeio chamado Notting Hill, Notting gente, eu não Hill. falei isso. Deixa eu falar uma E coisa, o Virgínia, você filme, precisa e o lugar também, o bairro também. Virgínia, você precisa assistir Paddington 2, pelo amor de Deus, o Hugh Grant é o vilão. Ué, no Herege que teve. eu O Menina, eu Herege assisti não, esse eu final de também. semana, assisti amei. Ele tá maravilhoso. Eu achei ele nos maravilhoso. Tá últimos ótimo. tempos, de todos os papéis dele, o melhor é o Willy Wonka. Não sei se vocês assistiram. O- Ele Que ele tá não, muito bem também. em nenhum momento ele disfarçou que ele estava odiando todos os segundos de filmar aquele filme. Nas entrevistas ele falou Sério? Sim. que tipo, ele só faltou falar que era dívida de jogo, sim. E aí, tipo, não, sério, ficou muito Cara, você engraçado. não tem Ficou noção. muito Ele tá engraçado. amando a vida dele em Paddington 2. E assim, é o que você menos imagina ele fazer na vida dele. Eu vou assistir, vou. Eu Porque eu tava imagino que seja a vibe tipo Wallace e Gromit. Eu amo Wallace e Gromit. também. Também. Então, tá. Então É tá, eu bem vou fofinho, assistir. assim. O que eu ia falar, eu estava até discutindo isso com o Matt quando a gente estava assistindo o Herege esse sábado, domingo, é que essa terceira fase da carreira do Hugh Grant, em que ele descobriu que ele não precisa interpretar ele mesmo, ele tá Sim. Não, fazendo e umas ele não coisas muito precisa. legais. Ele não tem mais como interpretar o rostinho bonito, né? Tipo, a É. idade bateu pra ele também, finalmente. Porque demora mais para autores homens. E aí ele Mas tá chega mostrando uma que hora que atua. você não vai mais ser o galanzinho meio tonto, entendeu? Então Sim. agora ele tá com foda-se e ele falou: vou ganhar dinheiro. E ele tá aceitando tudo quanto é papel maluco. Não, eu E ele discordo é de um bom você. ator. Eu Eu acho ele discordo um de você, ótimo ator. Virgínia. Eu acho que ele tá pegando uns papéis muito aleatórios pra fazer, porque ele quer fazer coisa diferente. Eu acho que, tipo, ele Eu encheu o saco também. de fazer aquilo. Sim, não, sim, é do tipo, ele tá com foda-se, porque antes tinha uma aura de cara bonitinho pra ele, só Aham. papéis em que ele era, sabe assim? E aí ele viu Comédia que ele não romântica, né? Ele É, também pegou muita era comédia sempre. romântica E aí, por depois. exemplo, quando teve aquele About the Boy, aquele que eu filme amo. About the Boy, que Amo. foi um pouco mais fora da zona de conforto Uhum. dele também, de sempre, apesar de ainda ser, né, mas o foco do filme não era o romance. Eu acho Uhum. que é ali que começou um pouquinho a virada dele e, né, e aí agora ele se libertou totalmente e ele tá se mostrando um excelente ator, um ator super Sim. versátil, que vai muito além do que a gente tá acostumado, que só vê ele interpretando a si mesmo. Mas Né? é que nem o Tom Hanks, né, gente? O Tom Hanks fez um monte de comédia romântica ali nos anos 90. E quando, agora na idade que ele tá pegando outros papéis super legais, que nem aquele, acho que é o vizinho preferido. Acho que é o vizinho preferido. Do ovo, o homem chamado ovo, não é isso? Isso, ele tá muito bem no papel dele. Ele É. tá fazendo umas coisas Ah, assim eu bem gosto muito do Tom fora. Hanks. Eu Eu, revi o Código da Vinci recentemente, fiquei Ah, muito chateada que verdade. não fizeram mais filmes dele como Robert Langdon. E eu agora eu gosto imagino que muito ele já dele. tenha passado da idade, precisa ter um novo ator para dar conta das cenas de ação e tal. Calma, Mas eu peraí. adoro ele. Peraí, Ele é um Virgínia, querido. você releu Código da Vinci. Você realmente acha que vão querer fazer mais filme de Código da Vinci agora, do Robert Landon? Eu acho que Sinceramente. deveria sim. Você acha? Eu acho que deveria. Pula o símbolo perdido, que é muito ruim, e faz Inferno. O Inferno é ótimo. Ai, O Inferno livro foi o que eu li ano Inferno é passado e eu odiei. excelente. Tem Não, é paraísos muito digitais bom. também, não é? Inferno Tem já fizeram, paraísos menina. digitais? Tá maluca? Fizeram o Não, Inferno. Fortaleza. Fizeram o Fizeram Inferno. Inferno. Tem, tem. Com o Com o Tom Robert. Hanks, É com Sim, ele e com a deixa eu Felicity ver aqui. Jones. com o Tom Hanks. Sim, É isso. Porque eu procurei ano passado quando eu li o livro. É ele e a Felicity de Jones. 2016. É sério. Você falou, É vocês sério. fizeram isso. Gente, Tem o Omar Sy também, que eu acho um sabor. Ai, não, Nossa. não. chá Peraí, o Marçai. revelação. Eu tô muito Omar feliz, eu Sy. vou ver hoje. Você não Ai, gosta dele, Juliana? Eu amo Socorro. o Marçai. Eu ia falar, Ai, inclusive, que merecia colocar como nossa. categoria o Marçai. Nossa, sim, Omar Sy. gente, Vai sair um filme novo com ele, inclusive, que eu vi o trailer outro que dia e fiquei loucura. assim, mexida.
Então não Ele é fizeram maravilhoso. filme só dos ruins, né? A Origem e o Símbolo Não. Perdido. Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá A tudo certo, Virgínia, então. a Virgínia Amei. recalculando rota, recalculando rota. Eu Será juro, eu esse não filme? sabia. Eu não sabia. Eu não Chocada. fazia Esse é o nosso presente ideia. pra você hoje. Sextou de Virgínia vai Nossa, ser ganhei, assistindo isso. ganhei o dia. Não, vai ser assistir Casamento a Sexo, 50 plus. E a gente precisa Não, você tem discutir que assistir isso. o Romance de Outro Mundo. Você Não, precisa esse eu vou ver assistir. depois. Esse eu vou ver Não, depois. não, por favor, eu prefiro que Enfim, Virgínia priorize o casamento às cegas nesse momento. Só é, pelo meu Tá entretenimento. bom assim, gente? Tá bom assim? aí, então, daí quando. E aí eu assistia Razão e Sensibilidade toda vez que passava. Toda vez que passava. E foi o que eu comentei no grupo. Eu tenho meus filmes favoritos, de tipo, são filmes muito maravilhosos, que tem muito mais coisas, tipo, a se considerar. Então, o meu filme favorito ever é Apocalipse Sinal. Eu não quis trazer para o episódio passado, porque eu acho que Apocalipse Sinal é too much e Pro ia primeiro, ser, é. tipo, é. Apocalipse Sinal precisa de um tema específico dali de vibe anti-americana, né? A gente pode E fazer isso. Ou então filmes de é, guerra, filmes de guerra subversivos, sabe? então, Algo assim. a gente tem temas que eu pensei Uhum. que, quando sorteados, eu vou trazer Apocalipse Sinal. E aí, Crepúsculo dos Deuses, e tem N outros filmes muito mais. Mas o meu filme conforto absoluto, que é aquele filme que eu assisto em toda e qualquer oportunidade que eu preciso de ficar feliz, ficar triste. Quando eu tô triste, quando eu tô feliz, quando eu tô sem fazer nada e quero ver um filme. Assim, todos os buracos de vida que eu falo, vou ver um filme, é Razão e Sensibilidade. E eu sei as falas, eu falo as falas junto, boa parte das falas. Então, assim, para mim, Razão e Sensibilidade, essa adaptação é a adaptação perfeita de um filme. E claro que foi a Emma Thompson que escreveu, né? Ninguém menos que uma mulher teria a sensibilidade para escrever aquele roteiro. Não adianta. E Você já viu o discurso dela quando ela ganha o prêmio de melhor roteiro? O discurso dela é não, escrito como se ela fosse Jane Austen. Pelo amor de Deus, Virginia vai assistir isso. vou procurar depois. Não, e assim, as tiradas desse filme. Os meus personagens favoritos são a Miss Jennings, Uhum. que ela, por exemplo, a cena quando tudo é revelado, que a Marianne e que descobrem que o Willoughby tá pra casar e tal, que a Marianne fica desesperada lá em Londres. E aí a Miss Jennings vira. Ela gosta de azeitonas. Assim, toda vez, não importa o contexto da minha vida, toda vez que alguém cita azeitona, o meu cérebro vem. Does she care for olives? Assim, é instantaneamente. Ou então, as cenas do Hugh Laurie, que ele odeia a mulher dele é insuportável. E aí, assim, não importa quantas vezes eu assisto esse filme, a cena que ela aperta o jornal e, e solta, e ele olha pra... Eu vou rir todas as vezes. Não adianta. E é muito engraçado porque aquela atriz que interpreta a esposa dele, faz a Umbridge, né, em Harry É Potter. a Imelda, Que é um dos personagens icônicos de Harry Potter que eu considero. Não estou endossando ninguém assistir, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu amo aquela atriz. Eu acho ela divertidíssima, eu acho ela muito engraçada, ela é muito boa. E ela faz. Ai, como é que era o nome? Ela Pera. fez a rainha na última temporada de The Crown, inclusive. Então, também. Mas ela faz Mamma Mia, né? Ela tá em Mamma Mia. Ela Tá é não. amiga da Meryl Streep, Não tá né? não, Acho gente. que Vocês estão ela. confundindo ela com a senhora Wesley. Não, não, não. É, verdade. Não, não é. É outro, pera. É É porque um Mamma Mia, de gente, Mamma idosos. Mia é o meu filme conforto, entendeu? Os dois. Então, assim, eu sei tudo que pode ser daquele filme. Eu falo, não tá ali, não. Filmes Não, é conforto. outro. Mamma Mia, Pera. Razão, Sensibilidade, Família Adams. Não, ela tá em Cranford Completamente. também, Tá em Cranford, mas tá. é outro. Ela estava Ela fazendo, tem muito inclusive, uma barulho peça por com a filha nada. dela. Que eu fiquei puta de não conseguir ingresso pra ver. Será que eu sempre confundi? É um filme de idoso. A Virgínia, desculpa. Muitas revelações no de hoje. Enquanto a Virginia tá procurando isso, eu quero só dizer que
Não, é o Acertando o Passo. É uma gracinha esse filme. E é de idoso. Eu não tô doida, tá vendo? Chama Acertando o Passo. Sim, eu gosto desse filme. É Que, uma diga-se de gracinha passagem, esse filme. a Cillian Imrie, que tá nesse filme que faz a Joyce no Clube do Crime das Quintas-Feiras, está em Mamma Mia 2. Mas aí são as Ah, então é isso. Mas eu gosto da Imelda tanto quanto eu gosto da mulher que faz Mamma Mia. Pra mim, elas são, tipo, na minha cabeça, elas são besties e eu considero elas juntas. É isso. Eu só ia abrir um adendo que você mencionou o Hugh Glory e a Emma Thompson. E eu tenho que dizer que eu sou obcecada com a ideia de que esses dois e o Stephen Fry fizeram faculdades em Cambridge juntos, viraram amigos e resolveram colocar Eles são todos eles um nos amigos. projetos do outro. E Emma Thompson e Hugh Glory namoraram. Sim, Mentira. eles, tipo, É uma imagem que vocês terão pra sempre na cabeça de vocês. Meu eu. Deus! Não, e a história de romances da Emma Thompson merece, É por né? isso que eu não gosto da Porque tudo Helena que Bonham aconteceu Carter. com o Kenneth Branagh Quê? e tal. Ele traiu, ela era casada com Kenneth Branagh e ele traiu ela com a Helena Bonham Carter. Traiu com a Helena Bonham Carter. Mais um Enquanto eles motivo não- pra eu não gostar mais. Nossa, gente, que Não, ódio. pensa. Infelizmente, a gente tá falando muito de Harry Potter nesse. Mas pensa É no porque não tem como não climão falar com essas que pessoas. é os três. Porque Kenneth Branagh, Helena Bonham Carter e Emma Thompson trabalharam em Harry Potter, né? Mas eu acho Eu que tô eles não têm cenas juntos, tem? Muito, pelo menos, não tem. Eu acho Não, que não não. tem. E também eu acho que eles não colocariam, né? Mas, tipo. Gente, quem que trai a Emma Tipo, Thompson? festa Exatamente, de quem trai a Emma elenco, Thompson. festa de, tipo, lançamento do filme. Ou alguma coisa assim, pensa. O É que climão. Kenneth só tava num Enfim. filme, né? Que nenhuma das outras duas estavam também. Então é só mais as duas juntas se encontrando. No filme que, Eu estou em estado de inclusive. choque, eu não sabia disso. Não, a história é horrível. É, Enfim. é, é, E é, é, assim, eu amo, porque, pra mim, o filme melhorou o livro. O livro é Uhum, maravilhoso, mas em muitos aspectos o, a adaptação foi muito perfeita. E foi o que uhum. você falou. O Edward Ferrars é um Papel de papel em parede. branco, assim. Ele, nossa, o do livro e até um pouco do filme, porque a gente vê Uhum, muito pouco ele, né? Assim, ali naqueles. A gente ouve muito sobre ele, menos do que, né? uhum, Então, pra mim, assim, se eu fosse uma pessoa que adaptasse, fosse roteirista e adaptasse livros, o meu objetivo sempre seria Razão e Sensibilidade, porque é a melhor adaptação. Ninguém uhum, adaptou tão bem quanto ela. Porque eu tava lendo sobre isso e ela falou que ela não queria que fosse um filme sobre mulheres esperando o homem. uhum. Nossa, E por isso arrepiei. que também a gente vê o relacionamento das irmãs ali, né? Que é Sim. um ponto do livro, mas não é o principal. Não. E ali ficou muito bem desenvolvido do contraste e a convivência de duas pessoas completamente diferentes em termos de como elas expressam sentimento e comunicação e tudo mais. A maior parte do filme é ali a convivência delas, né? De tipo. E os homens são fatores externos ali interferindo naquele relacionamento. Então, eu acho maravilhoso, assim, Eu preciso é dar uma opinião de um homem que assistiu pela primeira vez, né? Eu tava assistindo e o Max chegou e começou a assistir. Ele ficou emocionadíssimo com a Eleanor. Ele falou assim: como que ela tá sofrendo tanto por causa desse homem? Por que Não, que ela tá sofrendo tanto? É engraçado você a falar isso. Ano passado eu fiz cena. o Matt assistir e ele falou assim: é o melhor filme que a gente viu esse ano. Tipo, Não, assim, Ele eu ficou ainda assim. só fiz o meu namorado assistir Orgulho e Preconceito. E aí ele meio que. Ele gostou, mas não muito, assim. Ele achou meio Aham. de tipo, ai, muita falação. Não, e a parte Mas. ai meu Deus, que a Marianne, né, sofreu um acidente, caiu, tá lá na sala, e aí quando o Alan Rickman chega, né, o coronel, quando ele chegou, o Max falou assim, olhou, assim, foi muito engraçado, ele parou e falou assim, cara, se eu fosse ele, eu chutava esse cara dali de dentro e ia falar assim, aqui não, Não, aqui tem... Eu. O Willoughby, coitado, dos vilões da Jane, ele é o mais fudido, né? Tipo, é. Sim. porque ele amava a Marianne.
Ele queria Sim. casar com ele. Nossa, Ela ia aquela casar com cena ela. final, a cena Mas final. Nossa senhora, é, gente. então, e pra mim a melhor cena, assim, a cena mais emocionante é quando a Eleanor desaba. Uhum. Sim, Quando ela finalmente conta pra Marianne que sabia que o Edward estava noivo da Lucy Steele, mas ela não podia contar pra ninguém. Aquela cena, assim, e é engraçado que a interpretação da Emma Thompson, ela não sai do sim, tom do personagem, ela continua contida, travada, mas sim. você vê que ela tá do jeito dela, dentro desse parâmetro, explodindo, assim. É a coisa mais linda, mais linda. Quando mostra, tipo, a cena dela olhando o jeito sutil que quando o Edward pega ela chorando e aí ele dá o lenço para ela e aí ele faz que ele quer o lenço de volta, mas ela guarda o lenço para ficar com o lenço e aí depois no filme quando ela descobre que é tipo, né, que ela tá lá triste e tal, que ele não vai para lá, que ele mandou o Atlas e não foi visitar, que tem a cena no quarto ela olhando o bordado das iniciais Sim. dele, e depois quando a Lucy Steele tá limpando as lágrimas e aí ela vê o bordado das iniciais dele no Sim. lenço dela, sabe assim, nos detalhes, assim, os detalhes perfeitos desse filme, esse filme é Naquele muito momento lindo. que. No momento que o Ferris vai conversar com ela também, assim, lá no final, e ela desaba. Eu e o Max, a Uhum. gente tava parado na Aquilo é frente da muito bom. televisão. Eu olhei pra cara do Max, o Que Max ela tava assim, desata a ó. chorar, que ela não, Sim. ai, Não, e ele olhou pra minha não, cara e e o falou assim: Hugh como que uma Grant, pessoa Essa é a melhor consegue. cena. Eu achei muito foda que ele olhou pra minha cara e falou assim: como uma pessoa consegue sofrer tanto assim e ficar desse jeito? Ele ficou muito impactado. Aí ele foi assistir e de novo o Hugh depois. Grant, sonsíssimo naquela cena, ele tá Não, assim no Sim. ápice da cara de pamonha que ele sempre faz, de tipo, Mrs. Ferris tá bem, e o tom de não, comédia, né, ai, é muito bom, maravilhoso. é. É Esse no roteiro ponto é maravilhoso, certo. gente. Esse roteiro é É maravilhoso. muito bom. Ai, Maravilhoso. nossa. Ai, que filme delicioso. Maravilhoso. Meu Deus. Dá vontade de, tipo, assistir de novo. Eu assisti hoje, aí dá vontade de assistir já de novo. Não adianta. É o Agora de filme noite, né, perfeito. o Esse que a gente filme é faz? perfeito. Perfeito. Meu Deus do Eu céu. queria E realmente, a cena final do Willoughby ali. Porque, por exemplo, a gente tem grandes vilões. Eu acho que o maior vilão de todos é o Wiccan, né? é, Tipo, ele é de fato um vilão, mas os homens escrotos de Jane Austen, o meu favorito ainda é o Willoughby, porque ele era um querido, ele era muito gente boa, assim, e tudo bem que ele engravidou a Eliza, né? Tipo, não a Beth, ele engravidou a Beth, mas complicado isso aí, né? eu É. queria Mas dizer que eu até assim, a última coisa que eu vou falar sobre esse filme, eu acho que a gente pode já ir se encaminhando para o fim, eu queria dizer que o que é, ajuda a nossa ideia do Willoughby é a carinha bonita de Greg Wise, né, que esse Sim. é um episódio sobre Alan Rickman, mas eu queria abrir um parêntese sobre o Greg Wise, ele porque era bonitão, ó mão, né? até Ó hoje mão. até Nossa, hoje até esse homem é hoje. bonito, porque Ele é eu maravilhoso. queria dizer o seguinte, esse Vai homem lá. Abrem o Google. antes de gravar Razão e Acessibilidade, este homem foi numa cartomante que disse pra ele que ele ia conhecer Hum. a mulher dele na gravação do filme. Ele é o marido da Emma Calma, Thompson, é verdade. calma, que a gente vai chegar nisso. E o que que aconteceu? Ele achou, quando ele chegou lá, que a mulher dele fosse ser Kate Winslet. Então eles foram nos encontros e falaram assim, tipo, ó, aqui não deu nada. E daí depois ele foi sair com a Emma Thompson e os dois se casaram, tiveram Nossa! filha, Não. entendeu? Adotaram um menino e é isso, estão juntos até hoje e ele continua, olha. Teve É verdade. esses encontros, eu não sabia Uhum. dos Ele chegou a sair bastidores. com a Kate Winslet e E eles perceberam que não tinham nada a ver. não, e a Kate Winslet nesse filme ela tá uma pintura. Ela Lindíssima, tá Sim, linda. lindíssima. Ela no é auge, linda, mas cara. nesse É, filme eu acho que essa ela tá época uma dela, né? Aí em pintura. Titanic, pra mim, é o. Gente, e aí agora a Não, em gente Titanic fala. ela tá mais gostosa ainda por cima, ela tá É, mais boazuda. é. Mas, ó, uma coisa. Na hora que o Alan Rickman aparece, gente, eu juro pra vocês, eu tava assim, né? Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí o Max falou assim: Não, pode falar, o cara tá de roupa como que chama? Tá de a roupa hora que ele de oficial, eu sei, pode falar.
Não, a hora que ele vê a Marianne pela primeira vez, que ele fica Nossa. enfeitiçado, ele fica Ai. olhando ela. Meu Deus do céu, que homem lindo, que Que momento homem. lindo, Nossa senhora. Que Jesus! O homem. Alan Rickman. A gente deveria ter feito uma mini biografia do Alan Rickman, né? Vacilamos também, hein? Gente, Não, eu e tenho você que sabe ler o que que é a maior. biografia dele, né? Que até agora eu Mas não você consegui ler. sabe, o Alan Rickman teve um único relacionamento durante a vida dele toda. Ele Com a ficou rima. praticamente 50 anos com ela. E ele morreu com 64 anos. Ah, Vocês têm Uhum. ele morreu noção? muito jovem. Ele morreu muito jovem. Eu fiquei muito triste quando ele morreu. Eu Também. tava lendo algumas coisas Nossa. dele e a mãe dele, o pai dele morreu quando ele tinha 8 anos, né? E depois ela se casou novamente, mas aí ela largou. E aí ele fala: a minha mãe teve um único amor na vida dela. Cara, aquilo assim pra Nossa. mim, meu Deus do céu. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Que homem. Eu preciso ler a biografia dele, Bom, que a introdução é da Emma Thompson, diga-se de passagem, só pra deixar aqui. Mentira! É sério. Eu quase comprei esse não, ano, mas é que assim, era muito perfeito. grande e eu não tinha mais espaço na mala. Eu vi, tava vendendo baratinho. Eu falei, não tem como. Nossa, eu vou comprar. Não, um outro filme que eu considerei, mas eu não queria assistir, é o Simplesmente Amor, né? Porque. É, E que também uma das cenas mais icônicas do filme, pra a melhor mim, cena do é a filme. cena dele com o Mr. Bean, que ele tá tentando comprar Ah, não. o colar, e aí o Mr. Bean fazendo aquela super embalagem, ele querendo comprar o colar pra amante, e tipo, ser errado. É que eu não queria trazer o Alan Rickman traindo a esposa. A Emma Thompson ainda por Que a cima, né? melhor cena Eu é a queria, Emma mas Thompson é que chorando essa. ao som de Johnny Mitchell, né? Pra mim é a Não, melhor cena não, do Nossa. filme. não, é a cena mais triste. Eu tô falando a cena mais engraçada, pelo Não, amor mas de eu falei, mas é Deus. que eu achei que você fosse falar a melhor, que pra mim a melhor de fato é a Emma Thompson chorando, que pra mim aquilo dali Não, pelo não tem amor de igual. Deus. Aquele momento é destruidor. Nossa Maravilhoso. senhora. Uma das razões de eu não querer rever esse filme é por esses momentos, assim, tipo. E a E a Emma Thompson não entrou em gordofobia, né? nenhuma bafafá, né? Sobre aquela que não deve ser nomeada. Não, gente, a Emma Thompson sempre está certa, até o dia que ela fazer alguma coisa É, errada. Mas até É. então, eu sim, tô defendendo ela eternamente, entendeu? Ela faz protesto pro Greenpeace, entendeu? Ela sempre tá fazendo essas coisas. Ela e a irmã Acho- dela das juntas, então. pessoas, a gente tá tendo surpresas desagradáveis, inclusive com o Sim. Hugh Laurie recentemente, né? Mas eu acho que dos poucos autores britânicos que sobraram, ela é a que eu mais me surpreenderia se metesse de novo com essa Eu galera, porque ficaria ela muito Sabe outra participa dos triste. pessoa que me filmes, né? surpreenderia muito? É outro amado Ah, por aqui, tá? Colin Firth. Colin Firth eu acho também que Então, nossa. que foi aniversário dele 2 dias atrás, meu amor, A nos gente. eu tenho uma primórdios do história pra contar Twitter, do Colin Firth, gente, depois. Mas nos aí depois a gente primórdios gravar. do Twitter, Bastidores. eu fazia, todo dia 10 de setembro, eu fazia festa no Twitter com o Colin Firth, tá? Eu vou pegar o sorteio, peraí. Vamos lá, Ai, ai, Vamos ai. sorteio. sortear o próximo tema. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tcharam. Se passa na França. Ai, eu já E sei. ó, episódio de Marci, Vou escolher chocolate. eu posso escolher a Senhora Harris vai pra Paris? Pode escolher o filme que você quiser, não tem Senhora regra. Harris vai para Paris. Ai, gente, socorro. Não, calma, tem filme melhor do que esse, né? Ah, eu quero rever chocolate, então eu tô de boa com a minha Gente, escolha. claro, Eu meu Deus, poderia escolher o o meu Código top da 4. Vinci e fazer vocês assistirem Não, ó, o eu Código vou pro da meu top Vinci. 4 do Letterboxd, que é Antes do Anoitecer. Você falou antes, a senhora Harris vai a Paris, né? É, mas eu já mudei. Eu vou pro antes do pôr do sol, antes do pôr do sol, desculpa, Antes do pôr do sol, que é a Senhora continuação Harris do vai a Antes do Paris. Amanhecer. Então eu vou ficar com a senhora Harris vai a Paris. Qual que Pode é ser? esse? Tá bom. Então, chocolate. Gente, não tem regra. Não vai. Ó, vamos lá, Vocês podem escolher. recapitulando. A Re- única coisa, o que eu acho que a gente poderia estabelecer de proibidões, o que eu gostaria que não tivesse é sofrimento de bicho. Então, Eu também, tipo, eu não Marley consigo. e eu, esse tipo de filme. Fora Eu também não isso, consigo. vai qualquer um, entendeu? Tá. Tipo, Então, recapitulando, então chocolate ficamos chocolate Senhora Harris e vai a Sarah Harris Paris. vai a Paris e e antes do pôr do sol. Antes do pôr do sol. É outro que eu Nossa. vergonhosamente nunca vi. Tá de Mas Mas eu vou sacanagem, ter porque que ver aí.
os Não, vê só o outros primeiro. antes. Você pode ver o primeiro, esse é o segundo. Então eu tenho que ver. Eu pra- aproveito aqui só pra deixar bem claro que meu outro crush eterno cinematográfico é Ethan Hawke. Ethan Gente, eu não posso trocar, né? Não Eu consigo. lembrei de um agora. Pode trocar. Ratatouille. Tá. Ratatouille. Pode ser. Ratatouille. Chocolate, ratatouille. E antes do E pôr do antes do sol. pôr do sol. Perfeito. Estamos combinadas, então. Não tem. A Virgínia ficou mais mansa depois que ela assistiu o Perfume e ela não aceitou a gente tocar no outro. Não, é porque eu não. Não, porque a Juliana queria tirar o razão e sensibilidade. Aí Não, mas é que eu falei, tira a razão é e porque você não ia trocar sensibilidade. perfume, aí eu falei, então, pô, eu troco o meu. Não, mas então, veja bem. Porque, por exemplo, a gente fazer um Veja episódio bem. do Alan Rickman sem razão e sensibilidade é tipo. Não, entendeu? Não faz o menor sentido. É o filme que ele é mais famoso por fazer. É o personagem mais icônico. Aí não, né? Mas, nesse caso, aí não. Cada uma escolhe o que Tá. quiser, não tem problema. Então ficou A não ser que é tipo, se a gente, vamos fazer um episódio sobre o Bruce Willis. Aí alguém quisesse abrir mão de Duro de Matar, entendeu? Se a gente já não tivesse falado nesse episódio. Não dá, entendeu? É Tá. contexto. É contexto. Tá. Gente, então daqui a 2 semanas estaremos aqui Então, para discutir esses 3 filmes. Chocolate, E é isso. Ratatouille e Antes do muito, pôr do muito sol. famosos, hein? Inclusive, a senhorita já assistiu Grandes Esperanças com Ethan Hawke? Eu amo esse filme. Com a Não Gwyneth assisti, eu tenho Paltrow. que ver. Ai, Que é ele e assim, a Gwyneth Paltrow. é Eu uma sei. adaptação moderna e É tal, por não sei o isso quê, que eu mas não eu assisti. amo esse filme. Porque eu tenho uma birra com essa adaptação moderna de Dickens. Não, mas é legal. O filme, É? esquece que faz de conta que não tem nada a ver. Tá. Assiste como se fosse um romance de hoje, assim. É muito Tá. legal. Enfim, é isso, gente. Até Até a daqui próxima. 15 dias. Adeus. Tchau. Tchau, tchau.